Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de ciências do 7º ano. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 17. Objeto de conhecimento, classificação dos seres vivos, reino vegetal e reprodução das plantas. E no detalhamento, nós temos aí o reino vegetal, gimnospermas e angiospermas e órgãos reprodutivos das plantas. Então vamos aí iniciar a nossa aula. Olha onde estamos hoje, aqui num campo de girassóis. Olha só, vejam de um lado, do outro aí, ó, essa planta bonita aí que em vários estados do Brasil ela é cultivada, seja por fins econômicos, sejam por fins turísticos, e ela está aí embelezando aí várias superfícies, né, vários ambientes com a sua beleza, com a beleza do girassol. E aí eu tenho uma pergunta para vocês para iniciar a nossa aula. O que define uma planta? Nós sabemos aí que as plantas, né, são aí do grupo dos vegetais e eles já têm características evolutivas. Então, são estruturas que já apresentam raízes, caules, folhas, flores e frutos. No caso aqui dos girassóis, né, eles já apresentam essas características aí, basicamente, o consumo das sementes, né, são produzidos óleos, mas existem outros tipos de plantas que não possuem essas características, tá? Vamos ver aí o caso das gimnospermas. Olha só, já são outras características de plantas. As gimnospermas é do grego gímeno, nu, e esperma, sementes. Então, são aí as plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado. E são ali das plantas que nós chamamos de pinheiros, sequoias e ciprestes. Basicamente, eles estão na região sul do Brasil, né? São ali também característicos das florestas de araucárias, né? Então, existem ali alguns tipos de pinheiros também. E, basicamente, olha só, vocês lembram que no Natal é a planta característica, não é? É a planta característica para utilizar na decoração do Natal. Então, nós temos aí que as gimnospermas, eles apenas possuem, por isso que eu iniciei a apresentação falando das gimnospermas, porque elas não possuem todas as características. Elas, que eu citei há pouco, elas apenas possuem, tá, raízes, caules e folhas. Vejam aí que nas raízes, caules e folhas é o que é característico das gimnospermas. Elas também apresentam vasos condutores, tá? São aqueles vasos que estão localizados dentro da estrutura, né, do caule dessas plantas e que vai fazer o transporte ali de água e nutrientes, tá? Nós também temos aí os ramos reprodutivos com folhas modificadas que são chamados estróbilos. Então aí basicamente as gimnospermas, elas não vão possuir flores como iniciei ali a nossa aula em um campo de girassóis. Elas apenas vão possuir raízes, caules e folhas, tá? Então, nós temos aí a característica dessas gimnospermas, que são do grupo das plantas que nós chamamos de pinheiros, e basicamente elas têm ali as sementes nuas, né? Não tem uma polpa envolvendo essas sementes. Aquela estrutura que nós vamos ver agora, olha, nessa imagem, ela já é a própria semente, né? É a semente desses pinheiros, tá? Então, a produção de sementes.
elas se originam nos estróbilos femininos. Não produzem frutos. Suas sementes são nuas, ou seja, não ficam cobertos em frutos. Então, nós temos essa característica principal das gimnospermas. Elas apenas possuem raízes, caules e folhas. E as sementes não são envolvidas pelo fruto, são denominadas de sementes nuas, tá bom? Vejam aí que nós vamos detalhar um pouco mais sobre um dos pinheiros que existem aí no Brasil, que são os pinheiro do Paraná. O pinheiro do Paraná, ele tem como nome científico Araucária angustifolia. Esse é o nome científico, né? Ele é binomial. Vejam aí, Araucária faz referência ao gênero, né? Ao gênero em que está incluído essas plantas, olha só. E o epíteto específico, angustifolia, e os dois juntos é que vai denominar ali o nome da espécie. Então, aí é o nome científico da planta que é denominado de pinheiro do Paraná. E vocês observam aí que ela está em itálico, tá? Então, o ciclo de reprodução dessas plantas, eles possuem ali estruturas reprodutivas muito características. Uma delas ali, o estróbilo, né, que é a flor feminina que vai participar desse início do processo de fecundação. Então, o vento ele vai transmitir, né? O vento transmite o pólen de uma flor a outra. E a fecundação costuma ocorrer ali pelos meses de setembro e outubro. Então, nós temos aí a flor masculina e que essa flor masculina que está lá nas estruturas dos ramos, né, da planta do pinheiro do Paraná, ele vai possuir ali os grãos de pólen e esse vento vai transportar até ali a pinha, que formam os pinhões, né? E assim nós vamos ter, com essa fecundação, nós vamos ter a formação da pinha e ali o desenvolvimento, né, da planta, que são o pinhão com as sementes. Tá? O pinhão ele pode germinar, vejam vocês, ó, depois de cair da árvore. Então, ao redor da planta, ele pode se localizar ao redor da planta e, a partir dali, ele pode ser dispersado também. Se não germinar, ele pode ser dispersado por outro animal ou ser plantado em outro lugar. Mas nós vamos ver aí um vídeo que nós vamos voltar ali a um momento em que como é que ocorre a emissão desses esporos, a liberação desses esporos do grão de pólen que vai ali se juntar à flor, no caso aí a flor masculina, vai se juntar à flor feminina e então vai haver a fecundação. Vejam aí como é que ocorre a liberação desses esporos na estrutura masculina. Olha o vídeo. Nós vimos aí a estrutura, né, da estrutura masculina aí, com a liberação desses grãos de pólen e eles serão levados pelo vento para poder fecundar, como eu expliquei ali, as estruturas femininas, né, da parte feminina do pinheiro do Paraná, e ali nesse processo de fecundação vai ser formado as sementes que caracteristicamente eles não vão evoluir para frutos. A semente, que é chamada de pinhão, então ele pode cair no solo, ele pode germinar, né? E aí vai originar um novo pinheiro que vai ter seu desenvolvimento vegetativo, ou então ele pode ser consumido também por animais. Esses animais podem transportar para as regiões
mais distantes, né, daquela planta-mãe, e assim haver a germinação em outro local. E aí esses pinheiros vão colonizando esse ambiente e podem, inclusive, formar uma floresta de pinheiros, que é o que acontece aí com o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, em que eles formam ali uma floresta de araucárias, localizadas basicamente na região sul, na região de Mata Atlântica e sul do Brasil também, tá? Então, essa característica dos pinheiros é muito comum, né, de ser identificado, porque a semente ela fica nua. Ela é como é o significado de gimnosperma, as sementes nuas, tá? E quero deixar aqui uma curiosidade para vocês, que esse pinhão, quando cozido, serve de alimentação e também ele é utilizado em vários preparos assim, culinários, né, de gastronomia ali do sul do Brasil. Tá bom? Vamos continuar aí com o processo evolutivo das gimnospermas. Neste caso, nós temos os estróbilos, tá? Que eles são produtores de óvulos, que depois serão convertidos em sementes, tá? Então, os estróbilos, eles contêm ali, né, os óvulos, que faz parte da estrutura feminina, tá? E que depois, após a fecundação, esses óvulos vão formar as sementes, tá? Os estróbilos, produtores também de grãos de pólen e que eles vão, tanto grão de pólen, estrutura masculina e óvulos, né? Eles vão ali haver uma polinização para poder haver essa formação das sementes. Vamos ver aí a diferenciação do grão de pólen em tubo polínico. Isso também ocorre, né, para que possa formar ali a estrutura de semente. E a fecundação, ela independe. Não há participação de água do ambiente. Então, no caso das gimnospermas, ela já tem aí essa independência, né, da água para o processo que é resultante do processo de evolução. Então, isso faz com que as características das gimnospermas, elas não precisem, né, independe de o ambiente estar úmido, de ter presença de água para ocorrer aí essa fecundação do grão de pólen com óvulo e assim formar as sementes ali como estrutura mais característico, né, da reprodução das gimnospermas. Então, fica aí como informação principal que as gimnospermas, elas são os tipos de plantas denominados de pinheiros, sequoias e os ciprestes. Eles possuem sementes que não têm uma estrutura, não possuem uma polpa, essas sementes estão nuas e assim diretamente elas são lançadas, podem cair no ambiente, podem germinar e podem servir de alimentação para outros animais e também para nós, né, para os seres humanos. Tá? Vamos continuar aí estudando sobre as plantas e nós vamos ver agora um outro grupo que são as plantas denominadas de angiospermas. As angiospermas, elas já possuem outra estrutura, digamos assim, evolutiva, tá? Que do grego aí vem angeios, que significa bolsa, e esperma, sementes, tá? Então, as angiospermas, elas já possuem essas sementes envoltas por uma polpa. E isso é o que caracteriza as nossas frutas, o que nós chamamos de frutos. Então, basicamente, todas as plantas frutíferas que você tem e que nós todos temos no fundo do quintal são do grupo das angiospermas. Tá? Então, é o grupo mais variado em número de espécies entre os componentes do reino plantae, né, do reino vegetal. E ele já vai possuir
todas as estruturas, né, evolutivas aí, como raiz, caule, folhas, flor, semente e fruto, tá? Então, todas essas estruturas compõem a planta que caracteriza ali o grupo das angiospermas. E também, nesses processos evolutivos das angiospermas, elas já vão possuir, como eu citei para vocês, flores e frutos, né? Então vamos aí lembrar o que você consome aí de frutas, né, no seu dia a dia. Como é que estas frutas, qual a características que essas frutas possuem, né? E que sabores essas frutas possuem? Então, nós temos aqui na nossa ilustração algumas frutas muito presentes ali no nosso dia a dia, né? Então, nós temos o abacate, a primeira aqui, né? É um abacate. Quem gosta de abacate aí, né? Nós temos também ali o maracujá. Olha só. E sabemos que tem aquele maracujá cultivado, né? Que geralmente nós fazemos o suco aí no consumo, né, nosso no dia a dia, na nossa merenda, no lanche. E também tem maracujás do mato, né, mais selvagem, que a gente consome somente a semente, né, quebra assim a casca e consome somente a semente. Geralmente não é produzido sucos do maracujá do mato, né? Então, só para lembrar para vocês que nós consumimos angiospermas, né, no nosso dia a dia, que são esses frutos, né, gostosos aí que estão presentes no dia a dia. E esse daqui, quem é que reconhece aí pela flor, né, essa característica aí dessas estruturas da flor? Quem sabe que é o fruto que temos aí, que é o jambo? Flor de jambeiro, isso, é o jambo. Então, quem é que tem jambeiro aí no seu quintal e que em um determinado período do ano ele lança essas flores no solo, né? Ali na base, na base da planta, e que fica aquele tapete todo meio avermelhado, rosado aí, característico. E mangueiras? E quem tem manga aí no fundo do quintal? Vejam aí que também tem uma mangueira aí na ilustração, né? E essa mangueira, olha só, nós temos aqui características, né, muito na mesma ilustração aqui da flor e dos frutos. Então, para cada um destes aqui, também do maracujá está aqui basicamente representado a flor do jambeiro e também da manga, né? Então, nós temos aí essas características evolutivas já presentes das angiospermas, né? E que ainda bem que nós temos esses frutos gostosos aí no dia a dia, muitos deles cultivados no fundo do quintal e possivelmente, né, são vendidos para todos nós saborearmos aí esse gosto, né, que as frutas possuem, ou a importância que as flores causam, né, no nosso dia a dia, naquela emoção, né, de você estar com a família. Então vejam aí sobre as flores, olha só a roseira, né, que está aí representado na ilustração. Então é das flores que as angiospermas produzem sementes e as sementes já são fruto da polinização, da fecundação que há ali da estrutura, tanto das estruturas masculinas e femininas, que vão gerar as sementes, e as sementes ali também são envolvidas pelos frutos, tá? Que é o que caracterizam ali as angiospermas. Muitas vezes elas exalam odor agradável e produzem um líquido açucarado que é chamado de néctar. Então, aí as flores, elas encantam o nosso dia a dia, né? Ainda há pouco mostrei flores
que estão relacionadas às etapas da reprodução de várias frutas, tá? Mas também tem aquelas flores em que elas são cultivadas para decoração. Nós não observamos, não é vistoso aos olhos, mas também elas são polinizadas, elas também formam frutos e elas se reproduzem, no caso, germinam e vão desenvolver novos indivíduos. Só que essas flores, né, elas são estruturas muito pequenas, basicamente para cumprir o ciclo evolutivo das plantas, né? Já há outras flores muito vistosas aí, que com pétalas vistosas, né, que elas vão formar maciços de jardins, né? Elas são plantadas umas muito próximas às outras e formam aquele campo florido. Aí já são plantas que a flor já é mais vistosa, chama atenção aos olhos, mas que também os frutos, eles estão lá presentes porque isso faz parte desse grupo de plantas que são as angiospermas, embora a gente não consiga observar com muita expressão, assim, a gente não consegue, não nos chama a atenção, diferentemente dos frutos que nós consumimos aí no nosso dia a dia, tá bom? Vamos ver aí as partes da flor, já que nós estamos aqui destacando que as flores, elas são a parte evolutiva aí desse grupo de plantas. Elas têm órgãos de suporte, tá? Esses órgãos de suporte é o pedúnculo, que liga a flor ao resto do ramo. Então, o pedúnculo, ele está aqui, ó. Ele vai ser caracterizado ali por ser o suporte da flor ao restante da planta. Ele vai ter aqui o receptáculo, em que vai ser a base, a dilatação da zona terminal desse pedúnculo para poder dar sustentação à parte superior da planta, tá? Nesses órgãos aí de suporte, eles basicamente têm essa cor essa cor esverdeada para poder eles porque faz parte da planta. Vamos ver agora sobre os órgãos de proteção, tá? Os órgãos de proteção, eles são aí denominados de cálice, que é um conjunto de sépalas, né? As peças florais mais parecidas com folhas, pois geralmente são verdes. A sua função é proteger a flor quando ela vai formar um botão floral, tá bom? E também tem aqui eu comentei sobre o cálice, e também tem a corola. Essas estruturas é o conjunto de pétalas. Então, nós temos aí que a corola, eles podem ter várias cores. Na nossa flor aqui, ela está sendo representada pela cor vermelha, tá? Mas as pétalas podem ser de inúmeras cores, como são as flores aí que vocês veem ao nosso redor, né? Que decoram as nossas casas. Esse conjunto de pétalas são peças florais, geralmente coloridas e perfumadas, e com glândulas produtoras de néctar na sua base. Essas glândulas produtoras de néctar, eles podem atrair animais. Então, imaginem que abelhas vão lá pousar nessas flores, né, e outros insetos para poder eles ali se alimentarem. Serve como alimentação deles, é açucarado, é adocicado, tá bom? Vamos ver agora os órgãos de reprodução. Os órgãos de reprodução aí das plantas, eles têm ali uma parte que é denominada de androceu e outra parte que é o gineceu. O androceu é a parte masculina da flor, é um conjunto de estames. Esses estames, eles são folhas modificadas, tá? Em que eles vão conter os esporófilos, que sustentam os esporângios. Todos esses, eles vão ali, onde vai estar localizados os grãos de pólen, tá bom? Porque faz parte da estrutura masculina. E também tem o gineceu, parte feminina da flor. É o conjunto de carpelos. Cada carpelo, ou esporófilo feminino,
é constituído por uma zona alargada oca inferior, designada de ovário. Então, no gineceu já vai ser formado pelo ovário, e que dentro desses ovários tem os óvulos. Nós vamos ver mais detalhes aí nessa estrutura da flor, das partes da flor, em que estão representados aí os estames, e os estames eles já são formados pela antera e pelo filete, aqui, ó, essa estrutura, tá? E também a parte feminina já vai ter o estigma, ou estilete, que é onde vai fazer um canal em direção ao ovário, e lá dentro do ovário vai ter, aqui é o ovário, e dentro do ovário tem os óvulos. Então, aí essas estruturas do estigma, estilete, ovário e óvulos, eles já são parte da feminina da planta, tá bom? Que compõe o gineceu ali. Toda essa estrutura é denominada de pistila e vai compor o gineceu. E nós temos aí o ciclo, né, de vida das angiospermas. E para esse ciclo de vida das angiospermas, nós vamos detalhar aí, ó, que todas aquelas estruturas que eu acabei de comentar, né, do androceu, que tem ali as estruturas que é chamado de antera e filete aqui, ó. Também, estruturas masculinas, tem as estruturas femininas com o estigma, né? Ele vai ter ali o estilete, o ovário lá no seu interior, o óvulo está aqui dentro, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Olha os grãos de pólen, né? Esses grãos de pólen, eles vão ser lançados pelo vento ou por outros animais, como os insetos, as abelhas, caracteristicamente. Eles vão ter contato lá, os grãos de pólen, eles vão ter contato lá com o gineceu, tá? E esse gineceu, ele vai então, o grão de pólen vai então percorrer todo o estilete até chegar no ovário, vai fecundar o óvulo, e aí nós começamos a ter as estruturas como o zigoto. O zigoto aqui, ó, já é após a fecundação, tá? Depois nós vamos ter o embrião. Depois do embrião, nós já vamos iniciar ali o desenvolvimento da semente fruto, né? Como nós temos aqui, ó, o fruto com a semente no seu interior, lá, e nós estamos aqui vendo um destaque da semente. Essa semente, encontrando um local adequado, ela vai germinar, olhem as raízes e as folhinhas, né, que vão já iniciar o processo de desenvolvimento dela, até se tornar uma planta adulta com todas as estruturas, tá? Isso do ciclo de vida das angiospermas, o ciclo geral. Vamos agora fazer um recorte sobre o fruto, a formação do fruto. Quando acontece o processo lá de fecundação na flor, com o desenvolvimento do fruto, e é isso que nós consumimos no nosso dia a dia. Aqui nós já temos uma fruta muito tropical, o kiwi, e essa fruta, nós pegamos as sementes, né, das nossas frutas, o que nós fazemos? Nós plantamos essas sementes, e aí vai ocorrer também a germinação, o desenvolvimento dessa planta, todo o crescimento dela até que estas plantas elas possam, enfim, produzir alimentos aí para o nosso dia a dia. Então, nós vimos aí todo esse ciclo tanto das flores, do processo de fecundação e também da formação dos frutos, tá? Vamos ver um pouco mais sobre os frutos. Contém, protegem as sementes e auxiliam na dispersão lá na natureza. Muitas vezes, eles são coloridos, suculentos e atraem animais diversos que utilizam como alimento. Então, essas sementes que são ali consumidas por esses animais, tá? Elas são transportadas, elas podem também ter ali a ação de enzimas que vai favorecer a germinação delas.
ou então elas podem ser, digamos, transportadas, dispersadas, essa é a palavra, dispersadas pelo vento, tá bom? Então é assim que essas plantas, elas conquistam novos territórios. E nós temos agora aí, quem já teve uma mesa bonita, assim, com vários frutos, qual destes frutos você gosta aí no seu dia a dia e você consome? Tá? Então, essa foi a nossa aula sobre as gimnospermas e as angiospermas. Tchau!